Uma mulher tranquila e feliz organiza cuidadosamente as roupas no armário do quarto da família, quando seus dedos tocam um envelope escondido entre as camisas do marido. O coração acelera e ela abre lentamente o papel dobrado. Em letras grandes, um exame de DNA feito em segredo com a filha deles. Ela estremece sem acreditar no que vê e uma pergunta dolorosa ecoa em sua mente. Por que ele fez isso? Antes que essa bomba emocional exploda e todos os segredos sejam revelados, eu quero saber: de que cidade você está assistindo essa história? Escreva aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like para que possamos continuar acompanhando. A vida de Letícia sempre fora feita de silêncios bem colocados e pequenos gestos de amor. Aos 32 anos, ela acreditava ter encontrado o equilíbrio que tantas mulheres buscavam em relacionamentos frágeis e rotinas sobrecarregadas. Morava numa rua tranquila da Zona Sul, com árvores bem cuidadas, hortênsias nos canteiros e vizinhos que ainda diziam "bom dia" com um sorriso no rosto. Sua casa era simples, mas iluminada por risadas, cafunés e o cheiro de pão torrado nas manhãs de domingo. Marcelo, seu marido, era seu porto desde os tempos da faculdade. Tinham se conhecido em uma palestra sobre educação infantil e, desde então, construíram um lar com base em respeito, conversa e afeto. Ele era estável, gentil, bom pai e nunca faltava ao jantar. Sofia, a filha do casal, era a alma daquela casa. Uma menininha de 7 anos, com cabelos cacheados, que lembravam o desenho de ondas no mar, e uma curiosidade que iluminava tudo à sua volta. Ela corria pela casa com o uniforme escolar ainda amarrotado e os livros apertados contra o peito, sempre contando as novidades da escola com entusiasmo, como se cada frase fosse um presente. Ao lado dessa pequena família havia Patrícia, a vizinha do portão branco com vasos de manjericão na janela, que sempre aparecia com um bolo recém-saído do forno ou uma lasanha congelada embrulhada com carinho. Tinha olhos expressivos e uma risada forte, dessas que ocupam espaço. Viúva jovem, sem filhos, vivia sozinha na casa ao lado, mas não deixava transparecer tristeza. Era presença constante nas tardes de sábado, nos aniversários de Sofia, nas emergências de última hora. Ela e Letícia pareciam irmãs separadas pelo tempo. Dividiam confidências, receitas, lágrimas abafadas e conselhos entre xícaras de café. A amizade entre as duas se formou quase de imediato. Logo na mudança, Letícia lembrava: Patrícia surgia com uma jarra de suco e 2 copos. Aqui ninguém se instala sem bênção e boa vizinhança, ela disse. Desde então, as duas tornaram-se inseparáveis. Patrícia ajudava com os cachorros, levava Sofia para o balé quando Letícia se atrasava. Aparecia com brigadeiros às terças e escutava com paciência os desabafos mais íntimos da amiga. Naquele início de primavera, tudo parecia em equilíbrio. O jardim estava florido. Sofia passava de ano com louvor e Letícia sentia que, pela primeira vez em muito tempo, conseguia respirar com leveza. Marcelo estava prestes a ser promovido na empresa de tecnologia onde trabalhava, e até falavam em fazer uma pequena viagem em família para comemorar. Patrícia, como sempre, estava por dentro de todos os planos. Ajudava a Letícia a escolher o vestido da viagem e já prometia cuidar da casa enquanto estivessem fora. Havia uma cena em especial que Letícia adorava repetir para si mesma. Um sábado de manhã, o sol entrava suave pela varanda. Sofia corria pelo quintal com o cachorro da vizinha e Patrícia estava sentada ao lado dela, de pernas cruzadas, comentando sobre a novela da noite anterior. Marcelo surgia com a bandeja do café e os três riam das bobagens da vida. Era nesses pequenos momentos que Letícia acreditava que tudo fazia sentido. Mas o que ela não percebia, ou não queria perceber, era que por trás daquele cenário de calmaria,
Algo fora do compasso começava a se formar. Um certo excesso de zelo. Um cuidado gentil demais. Um olhar que durava 1 segundo a mais do que o necessário. Patrícia sempre esteve presente, mas agora estava demais. Era sutil. Quando Letícia dizia que precisava ir ao mercado, Patrícia se oferecia para ficar com Sofia mesmo sem ser chamada. Quando Letícia comentava que Marcelo andava cansado, Patrícia aparecia com um prato pronto, como se antecipasse cada necessidade. E havia também os olhares cruzados, as risadas de piadas que Letícia não entendia, um tom de voz que variava dependendo de quem estava na sala. Mas nada era concreto, nada podia ser dito sem parecer paranoia. Letícia, no entanto, não era do tipo que desconfiava fácil. Confiava em Patrícia como se confia em sangue. Dividia segredos sobre o casamento, sobre o medo de falhar como mãe, sobre as inseguranças com o corpo, sobre tudo. Patrícia ouvia com atenção, abraçava, aconselhava, e era esse carinho que desarmava qualquer suspeita. Afinal, quem duvidaria de alguém que nos conhece tão profundamente? Numa tarde abafada de terça-feira, Letícia chegou em casa mais cedo. Tinha ido à escola de Sofia buscar uma apostila esquecida e aproveitou para pegar frutas frescas na feira do bairro. Ao entrar em casa, encontrou Patrícia sentada na sala com Marcelo, rindo de algo que ela não ouviu. Os dois pareceram surpresos. Patrícia levantou depressa, se explicando. Passei só para deixar aquele docinho que o Marcelo gosta. Aí ele me chamou para sentar um pouco. Letícia sorriu. Claro, não havia mal algum. Eles eram vizinhos, quase família. Mas aquela cena grudou nela por dias, como um cheiro que não se vai. Naquela mesma semana, enquanto lavava a louça após o jantar, Letícia percebeu que Marcelo estava mais calado que o normal. Olhava o celular com frequência, distraído. Quando ela se aproximava, ele desligava a tela ou mudava de aba. Ela não quis acreditar que houvesse algo ali, mas o incômodo crescia, silencioso. Era como um sussurro constante, impossível de ignorar. Sofia, alheia a tudo, continuava sendo a luz da casa. Certa noite, quando Letícia já havia deitado, a filha subiu na cama com um desenho nas mãos. É você, o papai e a tia Patrícia, disse orgulhosa. Letícia riu, beijou a testa da menina e tentou fingir que não sentiu aquele aperto estranho no estômago. Por que Sofia incluíra a vizinha na imagem da família? Os dias seguintes passaram envoltos em pequenas desconfianças. Nada concreto. Apenas uma impressão constante de que Letícia estava sendo deixada de fora de algo. Às vezes, sentia que os dois, Marcelo e Patrícia, compartilhavam mais entre si do que com ela, mas não podia acusar ninguém sem provas. Não era esse o tipo de mulher que queria ser, então engolia cada dúvida como se fossem pedras. Um domingo qualquer, durante um churrasco com os vizinhos, Letícia viu Marcelo rindo com Patrícia do outro lado do jardim. A conversa parecia íntima, cúmplice. Letícia se aproximou sorrindo, tentando dissipar aquele incômodo, mas percebeu que, assim que chegou, os dois se calaram. Disfarçaram. Patrícia perguntou se ela queria suco, como se nada tivesse acontecido. Marcelo a beijou no rosto, e a dúvida permaneceu ali, como uma sombra grudada aos pés. Nessa noite, Letícia demorou a dormir. Sentada na cama, olhava para o teto escuro enquanto Marcelo dormia ao lado. Pensava em como a vida podia ser traiçoeira, como mesmo cercada de carinho e rotina, ainda era possível sentir que algo escapava por entre os dedos. Ela não queria ser paranoica, não queria transformar fantasmas em realidade, mas algo bem no fundo dizia que precisava ficar atenta. O que Letícia ainda não sabia é que a vida que construíra com tanto amor estava prestes a ser virada do avesso, e que a vizinhança perfeita talvez nunca tivesse sido tão perfeita assim. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer.
Era um hábito antigo, enraizado nas responsabilidades que a maternidade impôs sem aviso prévio. Preparava o café enquanto a casa ainda dormia, colocava a mesa com os mesmos gestos de sempre, mas algo havia mudado. A cadeira de Marcelo ficava vazia por mais tempo. Às vezes, ele descia correndo, dizendo estar atrasado para uma reunião, outras vezes nem tocava no pão quente ou no café com leite que ela deixava com tanto carinho. Aquilo começou de maneira quase imperceptível, como uma ruga fina ao redor dos olhos, mas crescia a cada manhã. As palavras entre eles se tornaram curtas. O que antes era conversa sobre o dia da filha, os planos para o fim de semana ou a escolha de um filme, agora se resumia a perguntas práticas e respostas monossilábicas. Letícia tentava manter a leveza, forçava um sorriso, puxava assunto, mas sentia que falava sozinha. Marcelo parecia ter construído uma parede invisível entre eles. A cada noite, ele se recolhia mais cedo. Dizia que o trabalho estava exigente, que a empresa passava por mudanças, que precisava descansar. Mas mesmo dormindo ao lado dela, era como se estivesse a quilômetros de distância. No início, Letícia tentou justificar. Pensou que era uma fase ou coisa da cabeça dela. Casamentos passavam por altos e baixos. Talvez ele estivesse apenas cansado. Talvez precisasse de espaço. Ela não queria ser invasiva, muito menos controladora. Continuava ali, fazendo sua parte, mantendo a rotina viva, cuidando de Sofia, da casa, do almoço de domingo. Tentava lembrar das palavras da terapeuta que visitou uns meses antes. Nem todo silêncio é rejeição. Às vezes é só confusão. Ela queria acreditar nisso. Patrícia, como sempre, aparecia com frequência. Trazia bolos, sorvetes para Sofia, receitas novas que dizia ter testado especialmente para Letícia. Oferecia ajuda, companhia, ouvia desabafos sem julgar. Mas até isso começou a parecer diferente. Letícia percebia, aos poucos, que Patrícia sabia demais. Comentava sobre coisas que Letícia não havia contado, como se Marcelo tivesse antecipado os fatos. E quando ela perguntava como sabia, Patrícia apenas sorria, com aquele jeito leve que sempre a desarmava. Os dias passaram em compasso lento, marcados por olhares desviados e gestos automáticos. Marcelo evitava o toque, o beijo de boa noite, o carinho sem motivo. Letícia observava tudo com um misto de dor e contenção. Não queria acusar, nem se precipitar, mas dentro dela crescia uma dúvida incômoda, feita de pequenos silêncios e sorrisos que não voltavam mais. Numa manhã chuvosa de quarta-feira, Letícia abriu o armário do banheiro em busca de um remédio para Sofia, que reclamava de dor de cabeça. Ao procurar na gaveta de Marcelo, que geralmente guardava band-aids e compressas, encontrou uma caixa de analgésicos vazia e embaixo dela um papel dobrado. Não era o envelope, ainda não, mas o nome da clínica impresso no cabeçalho a fez parar. Genética Vida. Letícia franziu a testa. Não reconhecia o nome. O papel estava em branco, apenas o cabeçalho, mas aquilo acendeu algo dentro dela. À noite, enquanto Marcelo assistia televisão na sala e Sofia dormia, Letícia se trancou no quarto. Sentia o estômago revirar e o peito apertado. Não queria invadir, mas também não queria ignorar. Por mais que odiasse, sentia que algo estava sendo escondido, e ela precisava saber. Abriu a gaveta de meias, depois a de documentos. Nada. Quando já pensava em desistir, puxou com mais força uma pilha de camisetas organizadas. Atrás delas, quase colado à madeira do fundo, havia um envelope. Era branco, comum, sem carimbo, mas continha o mesmo nome da clínica: Genética Vida, Exames Laboratoriais e Genéticos. Ela o pegou com mãos trêmulas. O coração batia alto. Não sabia o que esperar. Imaginou muita coisa, até que Marcelo pudesse estar doente e estava escondendo.
O envelope estava fechado, mas não lacrado. Bastava puxar a aba e ver o conteúdo. Por um instante, hesitou. Talvez fosse apenas um exame de rotina, um teste de intolerância, um check-up qualquer, mas uma parte dela já sabia que não era. Abriu devagar, como se abrir rápido pudesse piorar o impacto. Dentro, 2 papéis dobrados. O primeiro, uma ficha de solicitação. Nome completo de Marcelo dos Santos e Sofia Duarte Santos. A filha. A própria filha. Letícia sentiu o chão sumir sob seus pés. Leu e releu o documento sem acreditar. Era um exame de paternidade. A solicitação havia sido feita algumas semanas antes. O segundo papel era o laudo técnico. Ela leu com dificuldade, as letras embaçadas pelas lágrimas que insistiam em surgir. A conclusão dizia: compatibilidade genética, 99,999%. Resultado positivo para vínculo biológico entre os indivíduos testados. Letícia deixou o envelope cair sobre a cama. Ficou ali, sentada, olhando para o vazio. Aquilo não era apenas um papel, era uma sentença. Marcelo havia duvidado da filha, havia suspeitado de sua fidelidade. Havia feito um exame de DNA às escondidas, sem conversa, sem aviso, sem respeito. Ela apertou o travesseiro contra o rosto e chorou. Chorou não por si, mas por tudo que aquilo representava. Por cada momento que Marcelo abraçara Sofia. Por cada papai que agora parecia carregado de mágoa. Chorou até não restar mais força. Na manhã seguinte, Letícia agiu no automático. Acordou Sofia, preparou o café, penteou os cabelos da filha com delicadeza. Marcelo a observava do outro lado da mesa, mas ela evitava o olhar. Não disse nada. Ainda não. Precisava entender o que sentia antes de abrir a boca. E a verdade é que ela sentia tudo ao mesmo tempo. Raiva, tristeza, incredulidade. Não sabia se gritava, se pedia explicações ou se apenas partia. Nos dias que seguiram, Letícia passou a observar Marcelo com outros olhos. Viu seus gestos com desconfiança, seus silêncios com amargura. Ele parecia normal, talvez aliviado com o resultado, mas para ela, tudo havia mudado. O amor agora estava ferido. Não era mais inteiro. Era manchado por uma dúvida que ele teve e ela jamais soubera. Numa tarde de sexta-feira, enquanto lavava os pratos, ouviu Marcelo falando ao telefone. Ele estava no quintal, mas a voz atravessava a janela aberta. Sim, recebi o laudo. Não, ela ainda não sabe. Eu não tive coragem. Letícia congelou. Ele falava com alguém, e aquele alguém sabia do exame. Ela não queria ouvir mais. Não naquele momento. Sentia que, se ouvisse, não conseguiria mais manter o controle. Precisava esperar o momento certo. Patrícia apareceu no sábado, como sempre, com um bolo e um sorriso. Sofia correu para abraçá-la. Letícia tentou sorrir, fingir. Mas os olhos dela estavam diferentes. Patrícia percebeu. Você está bem? Perguntou. Letícia hesitou. Estou, só cansada. Patrícia se ofereceu para ficar com Sofia enquanto Letícia descansava. Ela recusou, com um tom mais seco do que costumava usar. Patrícia franziu a testa, mas não insistiu. Havia algo estranho no jeito dela também, como se soubesse demais. Letícia guardou tudo, o envelope, o laudo, a dor. Ainda não sabia o que fazer com aquilo, mas sabia que não podia mais confiar cegamente. O que antes era harmonia, agora era ruído. O que antes era família, agora era dúvida. Ela se perguntava o tempo todo. Por quê? Que motivo Marcelo teria para fazer algo tão cruel? E mais ainda, com quem ele teria compartilhado aquela dúvida? Sentia que a verdade estava perto, muito mais perto do que queria admitir. Mas ainda não estava pronta. Sabia que, ao confrontar, não haveria volta. Que a vida antes do envelope acabaria ali. E que um novo capítulo, talvez ainda mais doloroso, começaria.
E Letícia, apesar da dor, ainda tentava encontrar forças para enfrentar o que viria, porque no fundo, ela sabia, aquela desconfiança não tinha nascido sozinha. Alguém havia plantado, e ela estava determinada a descobrir quem. Ela havia passado o dia inteiro pensando em como falaria com ele naquela noite, e ficava tentando não imaginar o momento em que ele esteve ali, preenchendo os papéis, colhendo material da filha. Da filha. Como se Sofia fosse um objeto suspeito, um corpo estranho na própria casa. O pensamento era corrosivo, e mesmo assim, ela permaneceu firme. Não por força, mas porque a alma estava tão rachada que qualquer movimento mais brusco a teria despedaçado. Mandou Sofia para a casa da mãe no início da tarde, com um beijo demorado e um "a mamãe te ama", dito com voz embargada. A menina, inocente de tudo, partiu com sua mochila rosa e um sorriso, animada com a ideia de dormir na casa da vovó. Letícia, por dentro, sentia que estava se despedindo de algo muito maior, da inocência da própria vida. Passou as horas seguintes caminhando pela casa em silêncio, olhando os objetos como se fossem testemunhas de uma peça em ruínas. As fotos na parede, os brinquedos espalhados, o sofá onde tantas vezes riram juntos, tudo agora parecia falso. Cenário de uma história que ela achava viver, mas que era outra. Uma história paralela, onde ela era a última a saber. Quando ouviu a chave girar na fechadura, o coração não acelerou, ele apenas afundou. Marcelo entrou com o mesmo jeito de sempre. Tirou os sapatos, largou as chaves na mesa. Letícia o observou da porta do corredor. O olhar dele se cruzou com o dela, e algo em sua expressão vacilou. Ela apenas ergueu a mão, com um gesto, um único gesto, mandou que ele a seguisse até o quarto. Marcelo entrou devagar. Ela já tinha colocado o envelope sobre a cama. Não disse nada. Não precisou. Quando ele viu o que era, o rosto empalideceu. A cor sumiu, como se tivesse sido drenada com uma seringa. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. Olhou para Letícia como se implorasse por algo. Talvez compreensão, talvez perdão, talvez tempo. Mas ela permaneceu ali, parada, como uma escultura ferida que se recusava a cair. Foi ele quem quebrou o silêncio. Primeiro um sussurro, depois uma confissão, entre soluços e olhos marejados. Disse que estava confuso, que não sabia o que pensar, que se sentiu inseguro. E então, como se arrancasse a própria pele, admitiu. Não foi ideia dele. Não partiu dele a dúvida. Patrícia, sim. Patrícia havia plantado a desconfiança. A amiga, a confidente, a mulher que dividia tardes de café e risadas, foi ela quem sugeriu que talvez Sofia não fosse sua filha. Letícia piscou lentamente, como se quisesse fechar os olhos para o mundo. A cabeça girava, as palavras demoravam a se encaixar. Ele continuou. Disse que, meses atrás, Patrícia comentou, casualmente, sobre um ex que Letícia tivera no início do casamento. Disse que ele tinha reaparecido na cidade, que alguém o viu perto da escola onde Letícia trabalhava, e depois disso deixou no ar a dúvida. "Você já reparou como a Sofia tem o sorriso dele?" teria dito. Uma frase jogada como pedra num lago, aparentemente inofensiva, mas que cria ondas devastadoras. Letícia sentou na beira da cama. Passou as mãos pelos cabelos, tentando controlar a respiração. Tudo fazia sentido agora. As visitas constantes, os conselhos disfarçados, a forma como Patrícia se envolvia nos detalhes da família, como se sempre soubesse o que dizer. Ela estava ali o tempo todo, escavando o terreno com delicadeza, plantando o medo como quem cultiva veneno. Marcelo chorava, mas Letícia não conseguia sentir pena. Não ali, não depois de tudo. A dor era muito maior do que qualquer lágrima, porque não era só uma traição, era uma anulação. Ele havia colocado em xeque sua maternidade, sua dignidade, sua essência.
Duvidou do laço mais sagrado que ela possuía. E pior ainda, acreditou na vizinha antes de confiar na própria esposa. Ela queria perguntar por quê. Queria entender como ele permitiu aquilo. Mas a garganta doía. E antes que pudesse formular qualquer acusação, algo dentro dela gritou por verdade. Precisava ver com os próprios olhos. Marcelo havia confessado a origem da dúvida, mas Letícia sentia que havia mais. Um peso no ar. Um pedaço da história ainda não revelado. Pediu o celular. Simples assim. Estendeu a mão. Ele hesitou. Disse que não tinha nada a esconder. Mas os dedos tremiam. Letícia esperou. Não disse uma palavra. Marcelo entregou o aparelho, mas seus olhos já diziam tudo. Ela desbloqueou. Foi direto para as mensagens. Procurou o nome que mais a feria. Patrícia. A conversa estava ali. Antiga, mas ainda não apagada. Trocas rápidas, como sussurros entre duas pessoas que se conhecem demais. E então, entre tantos, precisamos conversar e foi um erro. Uma frase cravou-se como lâmina no peito de Letícia. Aquela noite foi um erro, mas foi nossa. A mensagem datava do fim de semana em que ela viajou com Sofia para fazer uma prova de concurso em outra cidade. Lembrava bem, havia se preparado por meses. Marcelo insistiu que ela fosse, disse que cuidaria de tudo. Patrícia ajudaria, claro, sempre disposta. O chão pareceu desaparecer. A mão que segurava o celular tremia. As palavras borravam diante dos olhos. Ela continuou lendo. Viu referências a um encontro, a um hotel simples, a um vinho que Marcelo havia levado. Eles haviam dormido juntos. Patrícia, Marcelo. Enquanto ela lutava por um futuro melhor, eles se entregavam a um momento que agora iam negar com lágrimas. Levantou-se. O peito arfava. Não gritou. Não precisava. O silêncio dela era tão ensurdecedor que Marcelo parecia murchar a cada passo que ela dava. Foi só uma vez, ele disse. Como se isso fosse consolo. Como se isso amenizasse a dor. Letícia olhou para ele como se estivesse diante de um estranho. Uma versão distorcida do homem com quem havia dividido a vida por mais de uma década. Você é tão burro que nem apagou as mensagens. Ela falou deixando o celular cair sobre a cama, como se não quisesse mais tocar em nada que tivesse pertencido àquela mentira. Marcelo tentou se aproximar. Disse que se arrependia, que não soube lidar com a dúvida, que Patrícia se aproveitara de sua fragilidade. Mas Letícia não ouvia mais. Cada palavra dele era um ruído distante, abafado por um turbilhão dentro dela. A traição era muito maior do que o ato físico. Era moral, era emocional, era profunda. Não havia beijo, nem palavras que curasse aquilo. Passou o resto da noite trancada no quarto de Sofia. Olhou para os desenhos pendurados na parede, para os brinquedos, para o pijama da filha ainda sobre a cama. Pensou em tudo que construíram juntos. Pensou nas histórias de Ninar que contou, nos abraços apertados em dias de febre, em como acreditava que amor era confiança, era lealdade, era escudo. Mas agora via tudo com outros olhos. Marcelo não duvidou apenas da paternidade. Ele duvidou dela. E mais que isso, se entregou, atraiu com uma pessoa que Letícia jamais imaginaria. Ao amanhecer, Marcelo ainda estava na sala, deitado no sofá, olhos inchados. Não tentou se aproximar. Sabia que qualquer gesto seria inútil. Letícia saiu sem dizer nada, mas depois voltou e disse: espero que você não fale nada a Patrícia do que aconteceu aqui. Eu preciso pensar em como vamos continuar tudo isso e espero que ela não faça parte dessa decisão. Marcelo, com medo e com uma esperança de perdão por parte de Letícia, resolveu ficar calado e não comentar nada com Patrícia. Letícia caminhou até a casa da mãe. Buscou Sofia. Segurou a filha pela mão, como quem se ancora em algo real. A menina sorriu. Perguntou se o papai ia buscá-la mais tarde.
Letícia disse que não sabia, e pela primeira vez sentiu que responder "não sei" era talvez a forma mais honesta de amar naquele momento. Ela precisava de tempo, precisava pensar, precisava entender como reconstruir o mundo depois que ele desmorona. E, acima de tudo, precisava olhar nos olhos de Patrícia, mas isso ficaria para outro dia, porque ali, naquele instante, a dor ainda era maior que qualquer vingança. E o silêncio, mais eloquente que qualquer palavra. Letícia não foi trabalhar naquele dia. Passou a tarde entre panelas e facas afiadas, mexendo em ingredientes com mãos firmes e o coração em pedaços. O cheiro do refogado se espalhava pela cozinha, mas não havia afeto no gesto. O jantar era um ritual, um ensaio para o abismo. Enquanto picava cebolas, os olhos lacrimejavam, não pelas lâminas, mas pelo que estava prestes a acontecer. Cada prato que montava era um aviso mudo. A toalha limpa, os talheres alinhados, o vinho escolhido a dedo, tudo era armadilha envolta em cortesia. Ela sabia que, naquela noite, o silêncio deixaria de proteger. E a verdade, por mais amarga que fosse, seria servida quente. Ligou para Patrícia com a voz controlada. Convidou-a para um jantar entre amigos, para ela experimentar um novo prato que ela aprendeu a preparar. Disse que prepararia um nhoque que Patrícia adorava, mas com um molho diferente, e sabia que ela ia amar. Do outro lado da linha, a vizinha aceitou com entusiasmo. Disse que também tinha uma novidade, que ela resolveu aceitar o pedido de namoro de Carlos depois de tanto enrolar ele. Letícia não achou ruim. Apenas sorriu no tom, fingiu leveza e confirmou. Traga ele. Vai ser bom ter todos juntos. O relógio avançava devagar e cada minuto trazia uma dor surda no peito. Letícia escolheu o vestido azul escuro que Marcelo costumava elogiar. Prendeu os cabelos e passou o batom com a precisão de quem vestia uma armadura. Quando escutou a campainha tocar, o coração bateu uma vez mais forte, mas ela não recuou. Abriu a porta com um sorriso discreto. Patrícia estava linda como sempre. Um vestido leve, salto discreto, maquiagem no ponto. O novo crush dela, Carlos, veio logo atrás, trazendo uma garrafa de vinho nas mãos. Marcelo já estava em casa, tenso, calado, afundado no sofá, como se quisesse desaparecer. Entrem, Letícia disse. A comida já está quase pronta. Patrícia perguntou por Sofia, e Letícia falou que ela tinha ido à casa de uma colega e logo mais estaria lá. A mesa estava posta para 4, luz baixa, música instrumental ao fundo. Patrícia elogiou o ambiente. Você sempre foi tão cuidadosa. Sinto falta desses jantares. Letícia apenas assentiu. Carlos fez um comentário sobre o trabalho, algo banal, e Marcelo respondeu com um grunhido. Estavam todos ali, naquele palco montado com precisão cirúrgica. Mas Letícia sabia que a cortina logo cairia. Serviu o jantar com mãos firmes. A conversa arrastava-se, tensa. Letícia observava os rostos, os gestos. Patrícia fingia naturalidade, mas evitava encarar Marcelo por muito tempo. Carlos, alheio, sorria com inocência. Entre um gole de vinho e outro, Letícia finalmente colocou os talheres de lado, limpou a boca com o guardanapo e disse com a voz firme e baixa: Vocês sabem o que mais me dói? Todos pararam. O garfo de Carlos congelou no ar. Patrícia franziu o senho. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Não foi a traição, não foi o exame escondido, nem o desprezo pela minha dignidade. O que mais me dói foi confiar. Confiar tanto em alguém, acreditar tanto que eu abri tudo. Minha casa, meu coração, minha família, e vocês destruíram tudo. Carlos arregalou os olhos. Como assim? Perguntou, rindo, tentando quebrar a tensão. Que história é essa? Letícia se levantou. Foi até a estante, pegou uma pastinha e voltou à mesa. Abriu com cuidado, sem pressa. Retirou os papéis, o laudo do exame, as capturas de tela, as mensagens.
Jogou sobre a mesa. Patrícia arregalou os olhos. Carlos ficou em silêncio. Marcelo baixou a cabeça. Você não pode acreditar nessas coisas, Patrícia sussurrou. Posso sim, e agora você vai ouvir o que merece. Letícia respondeu com a voz tremendo, mas forte. Você disse a ele que Sofia poderia não ser filha dele, que talvez eu tivesse tido um caso. Você, que conhecia cada centímetro da minha vida, e mais que isso, você dormiu com o meu marido, enquanto eu estava fora, lutando por um futuro melhor para minha família. Você tirou tudo de mim. Tudo. Carlos olhava para a Patrícia como se não a reconhecesse. É mentira, Patrícia, é mentira, não é? Ela tentou segurar a mão dele, mas ele se afastou. Marcelo tentou intervir. Carlos, eu errei, cara, mas foi uma vez só. Foi num momento de confusão. Você, calado, é melhor, Letícia disparou. Você não tem o direito de justificar nada. Você me humilhou. Você destruiu tudo. Patrícia então se levantou, gritou, disse que Marcelo a procurou, que ela tentou resistir, que foi manipulada, que era ele o fraco, que sempre foi. Letícia apenas riu, um riso triste, doído, que ecoou pelo ambiente. Você teve tempo, Patrícia, tempo de sobra para me dizer, tempo para confessar, para pedir desculpas, mas preferiu o silêncio. Preferiu continuar me olhando nos olhos enquanto enterrava uma faca nas minhas costas. Carlos jogou a cadeira para trás e se levantou. Estava vermelho. Respirava com dificuldade. Você fez isso, Patrícia? Você... com o marido da Letícia? Com a sua melhor amiga? Ela tentou se aproximar. Eu estava fragilizada. Você nem era meu namorado ainda. A gente estava saindo. Eu me sentia sozinha. Não tenta me colocar nessa lama. Você destruiu isso com as próprias mãos. A discussão aumentou. Marcelo pediu calma. Patrícia gritava. Letícia apenas observava, como se já tivesse atravessado o pior. Carlos começou a bater na mesa, sem acreditar que esperou mais de 1 ano uma pessoa aceitar ser sua namorada, e tudo porque ela estava traindo e apaixonada pelo marido da amiga. Patrícia chorava, pedia perdão, tentava segurar os braços de Carlos, que se afastava com nojo. Foi nesse momento que um vizinho bateu no portão, preocupado com os gritos. Letícia não atendeu. A discussão subiu mais. Carlos saiu. Marcelo tentava acalmar a situação, Patrícia o acusava. Letícia gritava. E alguém, sem identificar, ligou para a polícia. 2 oficiais bateram a porta em menos de 15 minutos. Perguntaram se estava tudo bem. Letícia abriu a porta com o rosto sereno. Agora está, respondeu. Um dos policiais entrou. Ouviu todos. Registrou a confusão como ocorrência de perturbação do sossego. Ninguém foi preso. Mas algo havia sido quebrado ali. Irreparável. Patrícia saiu com os olhos inchados. Marcelo permaneceu na sala, em silêncio. Os vizinhos estavam todos do lado de fora para saber o que havia acontecido. Letícia recolheu os pratos sem dizer nada. A noite terminou em ruínas, mas ela, de algum modo, sentia-se mais leve. A verdade havia sido dita, escancarada. E mesmo que ainda doesse, ela sabia que aquele era o primeiro passo. Na manhã seguinte, Letícia acordou cedo. Reuniu novamente as provas, escaneou tudo e enviou para o celular de Carlos. Com uma breve mensagem. Desculpe ter feito você se passar pelo que passou e desculpa por não ter contado antes. Não houve resposta imediata, mas no fim da tarde ele ligou. A voz embargada entre soluços disse que havia lido tudo, que chorou, que ficou mal, que não conseguia comer desde a noite anterior. Disse que nunca imaginou que Patrícia fosse capaz, que estava planejando pedi-la em casamento. E tudo acabou assim. Letícia ouviu em silêncio. Depois, agradeceu pela ligação. E disse apenas, agora você entende. Carlos não respondeu e desligou em silêncio. Letícia então olhou pela janela.
Sofia já estava em casa e brincava no quintal com a cadelinha da vizinha do outro lado da rua. O céu estava limpo, mas dentro dela ainda havia nuvens. A diferença era que agora, finalmente, começavam a se dissipar. Letícia levou semanas para reorganizar a própria existência. Depois da noite do jantar, tudo dentro dela parecia ter sido quebrado, mas não destruído. A dor continuava lá, insistente como uma música que toca repetidamente dentro da cabeça. Mas havia também algo novo, um silêncio que não feria. Pela primeira vez em muito tempo, a ausência de palavras não era omissão, era alívio. Marcelo saiu de casa 2 dias depois da confusão. Pegou uma mala, algumas roupas, documentos e deixou um bilhete pedindo perdão. Dizia que sabia que não merecia compreensão, mas que estaria presente na vida de Sofia. Apesar da mágoa, Letícia acreditou nele. Não por ele, mas por Sofia. A menina merecia um pai, e Letícia jamais usaria sua dor para criar muros entre a filha e o mundo. Era uma mulher ferida, sim, mas não injusta. Patrícia se mudou dali e nunca mais apareceu. Letícia viu o carro dela sair da garagem dias depois, com o porta-malas cheio. Disse a uma outra vizinha por mensagem que precisava se afastar de tudo e de todos porque estava arrependida e com muita vergonha do que fez, e foi para a casa da irmã em outra cidade. A casa ao lado ficou vazia. O portão branco agora parecia sujo. As hortênsias murcharam. A janela onde tantas vezes Patrícia acenou para Letícia agora era só uma moldura sem vida. No início, Letícia evitava sair. Sentia os olhares dos vizinhos, os cochichos, as perguntas disfarçadas. Era uma vizinhança pequena e segredos não duravam muito ali. Mas aos poucos foi retomando o controle da própria narrativa. Começou saindo com Sofia para tomar sorvete, depois para a pracinha e logo voltava a caminhar com a cabeça erguida, mesmo que o coração ainda doesse. Passou a investir no seu antigo sonho, abrir uma pequena confeitaria, por enquanto aceitando encomendas de casa. Sempre amou cozinhar, mas deixava esse desejo guardado como se fosse um luxo. Agora sentia que precisava construir algo seu, com suas próprias mãos, longe das sombras do passado. Começou com encomendas para aniversários. Depois, passou a vender bolos por aplicativo. Em menos de 2 meses, já tinha fila de espera e já pensava em abrir uma confeitaria na cidade. Sofia voltava a sorrir com leveza. Não fazia perguntas difíceis. Sabia que algo havia mudado, mas era criança e o amor que recebia da mãe bastava. Marcelo mantinha os compromissos como pai. Buscava a filha a cada 15 dias, ligava sempre que podia, pagava tudo sem atrasos. Mas nunca mais voltou a pisar naquela casa. Letícia havia sido clara. Havia amor entre eles, sim, mas o respeito fora quebrado de forma irreversível, e sem respeito não havia lar. Os dias viraram semanas, e Letícia sentia que estava renascendo. Não era como nos filmes, com um grande evento que muda tudo de repente. Era aos poucos. Um dia sorria para uma flor, no outro ria de uma piada da filha. Depois sentia-se bem ao se olhar no espelho. Um pedaço por vez, ela se reconstruía, mais forte, mais consciente. Um dia, enquanto preparava uma fornada de cupcakes, recebeu uma visita inesperada. Sua mãe. Dona Célia não era do tipo sentimental. Sempre foi rígida, prática, objetiva. Mas naquele dia, entrou pela porta da cozinha com um olhar diferente. Sentou-se sem dizer nada. Letícia ofereceu café. Elas ficaram em silêncio por minutos. E então, a mãe disse: "Você é mais forte do que eu imaginava." Letícia sorriu, emocionada. "Eu não sabia que era até precisar ser." A mãe assentiu. "Você podia ter se quebrado, podia ter se fechado, mas escolheu viver. Isso é raro." Letícia segurou as lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que alguém via sua dor e sua luta com profundidade. Ali, naquela cozinha simples,
sentiu um reconhecimento que curava. Não precisava de vingança, precisava apenas ser vista, ser validada. E agora era. Algumas semanas depois, foi chamada para falar em um evento sobre mulheres empreendedoras da cidade. Contou sua história sem citar nomes. Falou sobre recomeços, sobre como uma dor pode virar semente. Foi aplaudida de pé. Uma repórter local pediu para entrevistá-la. Letícia recusou. Disse que sua história não era para manchete. Era para ser vivida com calma, em silêncio. Mas, por dentro, sentia-se inteira de novo. Um dia, ao buscar Sofia na escola, cruzou com Carlos. Ele estava mais magro, o olhar cansado, mas sorriu ao vê-la. Caminharam juntos até o estacionamento. Ele disse que estava morando com a mãe, tentando reorganizar a vida. Contou que Patrícia tentou reatar, mas ele recusou. Disse que não sentia ódio, só pena. Letícia compreendeu. O sentimento era esse mesmo. Pena de quem destrói o que há de mais puro por vaidade e ego. Carlos olhou para Sofia, que corria ao lado de outras crianças. Ela tá bem, né? Letícia assentiu. Tá, ela é forte, mais do que eu mereço. Carlos sorriu. Você é uma mãe incrível e obrigada por ter me contado. Se não fosse aquilo, eu teria continuado vivendo uma mentira. Letícia se despediu com um aceno. Ao entrar no carro, sentiu um peso sair das costas. O ciclo estava se fechando e ela estava livre. Em um sábado de sol, mais de 3 meses depois do jantar fatídico, Letícia inaugurou oficialmente sua confeitaria, Doce Sofia. O nome foi escolha da filha, que queria algo com amor e açúcar. A inauguração foi um sucesso. A pequena loja ficava na esquina da rua principal. Fachada amarela, letreiro cursivo, cheiro de bolo de cenoura e café fresco. Vizinhos apareceram, clientes antigos também. Até Marcelo passou para desejar boa sorte. Letícia o recebeu com educação. Sofia o abraçou com força. E Letícia sentiu que, de algum modo, tudo estava exatamente onde deveria estar. Naquele mesmo dia, já à noite, Letícia fechou a loja com a filha ao lado. Sentaram-se na calçada com 2 copinhos de sorvete de creme. Sofia olhou para o céu. Mamãe! Você tá feliz? Letícia pensou. Não era uma pergunta simples, mas respondeu com um sorriso leve. Tô ficando feliz um pouquinho por dia, e cada dia é um pouco mais. Sofia encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu também. Letícia olhou para o céu escuro, onde uma estrela solitária brilhava. Pensou em tudo que viveu, nas lágrimas, na decepção, no medo, mas também pensou nas escolhas que fez, na força que descobriu. E principalmente no amor que nunca deixou de sentir por si mesma e pela filha. A dor não havia desaparecido por completo, mas agora ela era cicatriz, marca de uma batalha vencida, e toda cicatriz conta uma história, não de sofrimento, mas de sobrevivência. Às vezes a vida nos quebra, mas é justamente nas rachaduras que a luz da força interior entra. Se você já sofreu, chorou e recomeçou como a Letícia, saiba, você não está sozinha. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e se inscreva. Porque aqui, cada história é um espelho e cada lágrima pode virar coragem.